Eu tinha 22 anos, né? Tava no meio da minha faculdade. E eu comecei a sentir umas dores na coluna que começaram a formigar as minhas pernas. E eu fui, durante uma semana, eu fui em todos os médicos possíveis e inimagináveis. E nessa uma semana eu perdi os movimentos da minha cintura pra baixo. Uma semana? Em uma semana, muito rápido, assim. Nunca tinha ouvido falar. Susto, né? Total, muito susto. E, tipo, todos os dias eu fui no médico, aí minha bexiga começou a paralisar, meu intestino paralisou, a minha perna começou a formigar, e aí eu não conseguia mais andar. E aí minha mãe me viu e falou assim, não, é muito grave, vamos pro hospital. Aí eu já cheguei no hospital sem andar, a médica já falou que era alguma coisa muito grave, neurológica. Mas na hora a ficha não caiu, eu achei que eu ia tomar um remédio e ir embora pra minha casa maravilhosa. E aí o primeiro diagnóstico que eu tive foi de cistose. E por causa de que é um óvulozinho que anda e que pode ir pra medula e pode paralisar. E aí trocou o plantão, veio o doutor Tiago, que foi assim, eu creio que foi o encaminhado anjo, né, de que foi Deus enviado por mesmo. Deus. E falou, não é isso. Eu já mandou fazer uma ressonância e viu que eu tava com um sangramento na medula. Eu tive um hemangioma cavernoso. Eu nasci com ele, só que eu não sabia. E aí, com o tempo, ele foi crescendo e estourou. O que ele falou comigo, falou assim, Marcela, é uma bolinha de sangue que ele foi crescendo e estourou. No que estourou, parecia que era uma bomba. Não tinha mais. Aí fui pra cirurgia de emergência. Fiz retirada de 4 vértebras, né? Na época não precisou colocar nada, porque eu era jovem, ativa. E aí o prognóstico era que eu nunca mais ia voltar a andar, que eu ia reabilitar para viver na cadeira de rodas mesmo. E aí ele me encaminhou para o Sara. E aí eu fui para fazer tratamento no Sara durante 2 semanas. Eu fiquei 3 meses fazendo tratamento, porque o prognóstico foi mudando. Como que era lidar com a ansiedade, com a angústia disso tudo? Nossa, assim... Tão jovem. Eu era muito jovem, mas eu tinha uma fé inabalável, que todo mundo chegava... Sempre ela, né, Marcela? Sempre ela que nos salva, sabe? Eu tinha eu falava assim, gente, Deus vai me curar, eu sei que vai. E eu tenho certeza que o que me curou foi a minha fé em Deus, que Deus ia me curar, né? E eu voltei a andar no encontro de uma igreja que eu frequentava, que é a Igreja Metodista. Da igreja, gente. Aqui tem que dar o nome de todo mundo. Chama Igreja Metodista de Betim. A gente foi num encontro, chama Impacto com Deus. E não tinha acessibilidade para nada. Eu usava fralda, usava cadeira de rodas para me locomover, usava cadeira de banho e tudo mais. E aí, mesmo assim, nós fomos. A minha irmã também era dessa igreja. E aí foi sexta, sábado e domingo. E no domingo, pela manhã, eu pedia muito a Deus que eu tivesse uma experiência com Ele. Eu não queria que ninguém viesse e falasse assim, Marcela, levanta e anda. Eu queria ouvir a voz de Deus mesmo, sabe? E aí foi exatamente isso. Todo mundo eram alojamentos, né? Feminino e masculino. As meninas saíram, eu fiquei com a minha mãe. Minha mãe me ajudou a trocar fralda, tarará. Eu sentei na cama. No que eu sentei na cama, eu ouvi. Tenta ficar em pé. E eu fiquei em pé. Eu tenho um vídeo, esqueci de te mandar. Maravilhoso esse vídeo. E aí, eu fiquei em pé. Aí minha mãe já começou a chorar, aquela coisa toda. Aí eu ouvi outra voz, assim, dentro da minha cabeça. Falei assim, tenta andar. E eu consegui andar. Amém. E foi assim... Chorou com uma louca? Nossa! Claro. Minha mãe, todo mundo. Quando eu vi, tava o pastor, a igreja inteira dentro do quarto. Foi muito bom, assim, eu senti o cuidado de Deus, sabe? Desde o primeiro momento quando eu saí da anestesia, eu sentia que alguém tava segurando muito forte a minha mão direita, sabe? E eu já saí falando isso. E aí, desde então, eu comecei a minha reabilitação, porque eu acho assim, Deus cura, mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Porque Deus podia me curar. Quanto tempo depois do diagnóstico e tudo? Isso... Foi 6 meses da minha lesão até eu voltar a andar. Dia da igreja, né? do retiro. Isso. E aí eu já continuei fazendo a minha reabilitação. Eu digo que Deus preparou vários anjos na minha vida. E a Karen Hertel hoje é uma das minhas melhores amigas também, foi minha fisioterapeuta. Além dela ser a minha fisioterapeuta, ela era minha psicóloga, ela era muito maravilhosa e contribuiu muito também pro meu caminhar, né? Desenvolvimento, né? Isso, meu desenvolvimento.
E aí a gente continuou fazendo reabilitação com ela, assim, foi muito bom. Mas foi difícil também, né? Porque fisioterapia dói, cansa, né? E assim, são todos os dias que a gente tem que fazer. Eu gostava de fazer todos os dias. E aí até, isso foi em 2013, da minha lesão. Em 2018 eu entrei para o esporte paralímpico. Um pouco antes de eu entrar, eu comprei uma handbike, que é aquela bicicleta que você pedala com as mãos, assim. Eu vi o Fernando Fernandes, que fez o Big Brother. E eu fiquei louca. Né, do Esporte Espetacular. Isso, eu fiquei louca com aquela handbike. Eu falei assim, eu quero voltar a correr, quero fazer alguma coisa, quero me sentir ativa, né? Aí a gente comprou. E aí a minha fisioterapeuta, a Karen, ela conhecia o pessoal do Vive Esporte, que é lá de Betim, né? Sim. E aí a minha técnica encontrou com ela, que foi a Ana Leonídia, e falou, traz ela aqui, né, pra ver o atletismo, né, tem outras pessoas aqui, às vezes ela, né, é legal, vem aqui fazer um teste. Aí eu fui, fiz um teste de arremesso de dardo e corrida de cadeira de rodas, apaixonei. Eu falo assim, quando a gente entra no esporte, parece que é um bichinho que pica a gente, né? Que a gente apaixona e não consegue mais ficar sem. É um vício bom, né? É maravilhoso. Nossa, e foi muito bom pra mim. Eu cresci muito, conheci muitas pessoas, viajei o Brasil inteiro competindo. Fiquei no Vive Esporte, só no Vive Esporte federada por Betim. Depois eu fui contratada pelo América Futebol Clube, que foi a primeira equipe paralímpica de atletismo, né? E a gente treinava lá no CTE da UFMG. Que legal. E aí, somando tudo, eu fiquei 5 anos no esporte. Aí veio a pandemia, eu voltei para minha faculdade, online mesmo, terminei minha faculdade, foi uma oportunidade que eu vi. Terminei e aí eu comecei a trabalhar. E aí logo em seguida, assim, quando eu estava terminando a minha faculdade, eu conheci o Fernando, meu namorado, e aí eu entrei mais na internet mesmo, que ele já trabalhava com a internet. E aí ele fez um TikTok pra gente, aí esse TikTok primeiro era só nosso, e depois eu comecei a contar a minha história, e aí bombou, e aí hoje a gente faz vídeos todos os dias.